Olá pessoal, no último vídeo a gente viu o método de Newton, que é um método muito interessante, rápido e eficiente para cálculo de uma raiz. A gente podia parar com o método de Newton, já que ele serve para várias situações em que os outros não funcionam tão bem, e é possível ainda combiná-lo com o método da bisseção, por exemplo, se você quer forçar a encontrar uma raiz num dado intervalo. E a dificuldade que ele tinha, como eu apontei no final do vídeo, é que exige o cálculo da função e de sua derivada. O método que a gente vê agora, que é o método da secante, evita o cálculo da derivada. A gente evita o cálculo da derivada fazendo uma aproximação para a mesma, que a gente vai ver aqui nem é a melhor aproximação. Futuramente a gente vai ver métodos mais precisos para o cálculo da derivada. Mas o importante é ter a ideia, porque você pode usar as ideias posteriores para torná-lo mais eficiente. Então vamos com o método da secante, e eu vou começar agora, diferente do que eu fiz com Newton, começar com a obtenção da função de iteração. Então o método da secante é, vamos aproximar a derivada f' de x de t pela definição f de x de t menos f de x de t menos 1, x de t menos x de t menos 1. Se os pontos x de t sucessivos, quer dizer, se eu estou próximo da raiz e aquelas iterações são pequenas, melhor esse resultado é como aproximação para a derivada. Porque essa derivada é quando esse limite da diferença entre os passos seguintes é muito pequeno. Se não for o caso, é apenas uma aproximação que não é tão boa. Mas vamos ver se isso leva à solução da equação. Então, voltando à equação de Newton, que é essa daqui, o que eu preciso fazer é simplesmente colocar essa aproximação aqui no lugar do f' de x. E isso dá origem a duas expressões que são bastante comuns de encontrar nos livros. Se você substituir o f', aqui fica a diferença das funções, e em cima a diferença do x. Você pode ainda multiplicar esse denominador por esse xt, cortar os termos e achar essa relação. Essas duas fórmulas são as mais comuns de serem encontradas. Qual é a melhor fica a seu critério. Eu particularmente vou usar essa daqui, porque explicitamente aparece o x de t, dá a ideia do método iterativo. Além disso, o total de operações nessa expressão são 1, 2, 3 subtrações, uma multiplicação e uma divisão. Aqui eu tenho duas subtrações, uma menos que essa, mas eu tenho duas multiplicações, uma mais do que essa. Uma subtração é mais rápida do que uma multiplicação, então esse método aqui seria mais eficiente. Mas a diferença entre subtração e multiplicação, a menos que você faça isso bilhões de vezes, é praticamente irrelevante, então tanto faz uma equação quanto a outra. Do ponto de vista de aproximações, se essas diferenças são pequenas, você pode ter um problema de arredondamento aqui, mas que pode acabar acontecendo também se essas diferenças são pequenas e essas diferenças f de x também são pequenas. Então a diferença do método da secante para o de Newton é que ao invés dessa relação eu uso essa ou essa daqui. Aqui eu vou ter x de t mais 1, dependendo de x de t e x de t menos 1, significa que eu não dependo apenas do valor anterior, como era o caso aqui, que só dependia de x de t, mas eu vou ter dependência do x de t e do x de t menos 1. Então eu tenho que guardar dois valores no método da secante. Então, para fazer o código, novamente eu vou apresentar para vocês o nosso algoritmo para o método da secante. Então a função secante precisa só da função, não precisa mais da derivada, mas precisa de dois valores iniciais. Então, de novo, eu começo o nosso contador de iterações com 0, o f de x0 e o f de x1 são essas variáveis para evitar o cálculo de funções. Para evitar repetir o cálculo da função, eu guardo isso em variáveis. A condição de parada é a mesma do método de Newton, do vídeo anterior, o número de iterações menor do que o número máximo, e o valor absoluto da função f de x1, que eu espero que seja a melhor aproximação, seja menor que a tolerância. Seria legal você colocar uma condição dessa aqui antes de entrar no loop, para ver se alguma desses chutes iniciais já respondem a essa condição, tá? Para você não ter que entrar aqui. Eu não vou colocar aqui por questão de espaço. Então eu substituo a expressão que eu acabei de calcular, que é o x1 menos f de x1,
a diferença dos f's vezes a diferença dos x. Agora, o meu x0 para a próxima iteração passa a ser o x1 passa a ser esse x2 que eu calculei, e o mesmo vale para os f. E incremento o meu contador. Então, como você vê, é bastante semelhante ao método de Newton. Tá? Então, fácil fazer esse código também. Então, vamos ver graficamente como funciona o método da secante. Então, a diferença agora é que eu começo com um x0 e um x1. Você nota que o x1 não precisa ser na direção da raiz, que você não precisa ter ideia de onde ela está. Aqui eu coloquei de propósito o x1 mais longe, para a gente ver como o método funciona. Porque afinal eu tenho que fazer a secante, ou seja, eu vou fazer a reta que conecta esses dois pontos até atingir esse daqui. Como a reta conecta esses dois, tanto faz se esse é o x0 e esse é o x1, como se esse daqui fosse o x1 e esse aqui o x0. Então a gente faz a primeira iteração, tira a reta secante, encontra o x2, agora eu uso x2 e x1 para fazer a secante e achar aqui de x2 a x1 para achar o meu x3. Para calcular o x4, então eu vou usar x3 e x2 e assim por diante. O método da secante vai e converge quase tão rapidamente quanto o método de Newton. Então é fácil entender como funciona o método da secante. Vamos analisar então que método é mais eficiente, de Newton ou da secante? Qual chega mais rápido na raiz? A gente já tem uma desconfiança que deve ser o de Newton, porque eu garanto o tempo todo que a derivada é zero. Esse estudo de que método vai mais rápido para a solução é o que se chama de uma análise de convergência. Então eu preciso de algumas definições para fazer essa análise. Eu vou começar com o seguinte: o erro na iteração t vai ser o valor absoluto do valor de x que eu obtenho pelo método nessa iteração t, menos o valor em x infinito, ou seja, o valor para qual a minha função converge. Tá? Eu não preciso ter infinito espaço. O que eu estou dizendo é ele pode convergir antes, achar a raiz antes, né? Mas eu vou usar aqui o símbolo infinito para dizer que é como se eu tivesse feito infinitas iterações. A definição da ordem de convergência é: se eu fizer muitas iterações, o erro no passo t mais 1 dividido pelo erro no passo t elevado a q, ao número q, deve ser constante. Esse q é a ordem de convergência e c a constante assintótica de erro. Tá? O que eu espero é que esse erro em t mais 1 seja menor do que o erro no t para que haja convergência. Um método fácil de calcular essa ordem de convergência é o método da bisseção, onde o erro no t mais 1 é sempre metade do erro de t. Então o q igual a 1 e o c igual a meio. Então esse método da bisseção tem ordem de convergência linear. É linear porque o expoente aqui é 1. Vale dizer que quanto maior o q, mais rápida é a convergência. Porque imagina, esses erros são números pequenos, como a gente espera. Se esse número é menor do que 1 e ao invés de estar elevado a 1 é elevado a 2, por exemplo, aqui é igual a 2, imagina, 10 a menos 2 elevado a 1, aqui seria 10 a menos 2. Mas se está elevado ao quadrado, seria 10 a menos 4. Portanto, quanto maior q, mais rápida a convergência. Eu preciso saber agora como eu meço de maneira fácil esse expoente q. Então, pegando a definição, eu tenho que o E de t mais 1 é o c, o erro no tempo t elevado a q, e o erro no tempo t é o erro no tempo t menos 1 elevado a q. Então, eu esqueci o limite, uso isso como aproximações. Então, com essas duas expressões, fica fácil eliminar o c daqui e concentrar no cálculo de q. Basta dividir um pela outra, é t mais 1 sobre E de t. Aqui fica o E de t elevado a q sobre E de t menos 1. Se eu tomar o logaritmo dos dois, aqui o q cai e com isso eu tiro o q. Para tirar o q, então eu preciso do erro no tempo t, no passo anterior, no t menos 1, e no passo posterior, que é o t mais 1. Vamos ver como isso fica num código. Então, olhando o código que a gente já escreveu para o método de Newton,
eu vou modificar o código de modo a guardar os valores de x que vão aparecendo ao longo da minha interação. Nota que para resolver eu não preciso fazer isso, o x de t só depende do x de t menos 1, eu só preciso guardar x e x0. Mas agora eu vou guardar todos para poder fazer a análise da ordem de convergência. Então, a cada passo aqui, eu guardo nessa matriz E, que na verdade tem um valor de x e não um valor de erro. Mas para contar eu faço isso. Eu faço várias iterações até que isso daqui converge. O meu x infinito eu vou usar como aproximação o valor da última iteração, que é a melhor que eu tenho. Tá? Então o E do ponteiro de t, que é meu contador de iterações, eu fiz aqui para poder retornar esse valor. O meu laço vai desde 3, porque eu preciso, lembra, de 3 valores, x de t mais 1 e x de t menos 1, até o valor máximo, até sem contar ele. Então eu faço E de t, isso seria x infinito menos x, tanto faz porque eu estou tirando o valor absoluto, dividido por o E de x menos o erro em t menos 1, tiro o logaritmo, divido um pelo outro e imprimo o Q. Isso daqui deve tender a um valor, que seria a ordem de convergência, para valores maiores de I. Vamos ver como isso funciona? Então, vou tentar o método de Newton, com valor inicial 0,1, tolerância 10 a menos 4, e quero no máximo 40 passos. A função que eu quero resolver é o x ao quadrado menos 1, então a raiz igual a 1. Aqui eu botei a derivada 2x, rodando então o método de Newton. Ele converge para 1 após 7 iterações, com erro de 10 a menos 11, e o valor de Q, observa que ele vai variando, mas no final, perto de 6, ele chega a um valor próximo a 2, que dá para se provar que rigorosamente o método de Newton tem convergência quadrática, ou seja, Q igual a 2. A solução então é x igual a 1, com f de x dando menos 11, e essa aqui é a raiz que eu tenho. Eu vou fazer a mesma coisa agora para a secante. O nome do programa ainda é Newton, mas agora a chamada da função é da secante. A secante precisa de um pouco mais de iterações, 10. E o valor de Q não foi 2, mas foi 1,618. Então ele tem uma convergência mais lenta que o do Newton, que era quadrática. Esse 1,618 pode parecer um número maluco, como é que apareceu esse número daí? Mas essa daqui, para quem conhece, é a razão áurea, que é o valor para que tende a razão em 2 números na sequência de Fibonacci. Também para quem conhece a sequência de Fibonacci. Mas é um número que é extremamente comum. Por exemplo, ele aparece porque ele diz respeito às razões entre as distâncias entre os dedos e a palma da mão, e muitos outros, principalmente em arte. Da Vinci fazia uso bastante da razão áurea de seus quadros. E além disso, essa razão aparece bastante na natureza. Então essa é mais uma relação que parece bastante interessante entre os métodos de soluções de equação e sistemas dinâmicos que aparecem em toda a natureza. A gente acabou de ver o aparecimento na razão áurea para o critério de convergência ou para a ordem de convergência do método da secante. Com isso, então, a gente termina a apresentação desses métodos de soluções de equações. Existem métodos mais elaborados para tipos de funções específicas e mais elaborados, como polinômios, mas esses aqui te dão base suficiente para você entender todos os outros. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!